Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Hoje vamos ler o capítulo Utilidade da Arte Didática do livro Didática Magna de Comênios. Antes de começar, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Então, vamos a isso? Utilidade da arte didática. Que a didática se baseie em retos princípios interessa. 1. Aos pais que, até agora, na maioria dos casos, ignoravam o que deveriam esperar de seus filhos. Contratavam preceptores, pediam-lhes, acarinhavam-nos com presentes e até os mudavam, quase sempre em vão e às vezes com algum fruto. Conduzido, porém, o método didático a uma certeza infalível, será impossível, com a ajuda de Deus, não obter sempre o efeito esperado. 2. Aos professores, a maior parte dos quais ignorava completamente a arte de ensinar, e por isso, querendo cumprir o seu dever, gastavam-se e, à força de trabalhar diligentemente, esgotavam as forças, ou então mudavam de método, tentando, ora com este, ora com aquele, obter um bom sucesso, não sem um enfadonho dispêndio de tempo e de fadiga. 3. Aos estudantes, porque poderão, sem dificuldade, sem tédio, sem gritos e sem pancadas, como que divertindo-se e jogando, ser conduzidos para os altos cumes do saber. 4. Às escolas, porque, corrigido o método, poderão não só conservar-se sempre prósperas, mas ser aumentadas até ao infinito. Com efeito, serão verdadeiramente um divertimento, casas de delícias e de atrações. E quando, pela infalibilidade do método, de qualquer aluno se fizer um professor, do ensino superior ou do primário, nunca será possível que faltem pessoas aptas para dirigir as escolas e que os estudos não estejam prósperos. 5. Aos estados, segundo o testemunho de Cícero atrás citado, com o qual concorda o seguinte passo referido por Estóbel, de Diógenes, discípulo de Pitágoras. Qual é o fundamento de todo o Estado? A educação dos jovens. Com efeito, as videiras que não são bem cultivadas nunca produzem bom fruto. 6. A igreja, pois somente a reta organização das escolas pode ter como resultado que às igrejas não faltem professores instruídos e aos professores instruídos não faltem alunos apropriados. 7. Finalmente, interessa ao céu que as escolas sejam reformadas de modo a ministrarem aos espíritos uma cultura exata e universal, não sendo assim de admirar que, com o fulgor da luz divina, mais facilmente sejam libertados das trevas aqueles a quem o som da trombeta divina não consegue acordar. Efetivamente, embora se pregue o evangelho aqui e ali, e oxalá seja pregado até ao fim do mundo, todavia, como em qualquer reunião pública, nas feiras, nas pensões ou em qualquer outro tumultuoso ajuntamento da gente, costuma acontecer que não se faz ouvir somente ou principalmente quem pronuncia ótimos discursos, mas, conforme alguém se encontra com o outro ou lhe está vizinho, de pé ou sentado, assim o ocupa ou detém com as suas ninharias. De igual modo, acontece no mundo. Cumpram os ministros da palavra o seu dever com todo o zelo possível. Falem, exortem, supliquem. Todavia, não serão ouvidos pela parte mais importante da população. Muitos, na verdade, não frequentam as reuniões sacras, a não ser num ou noutro caso. Outros vão, mas com os olhos e os ouvidos fechados, porque a maioria das vezes, interiormente ocupados em outras coisas, estão pouco atentos ao que ali se faz. Mas admitamos também que estejam atentos e que consigam ver o objetivo das sagradas admoestações. É certo, todavia, que não recebem nenhuma impressão, nenhuma comoção tão forte como seria conveniente, porque o costumado torpor da alma e o já contraído hábito do vício engrossam, fascinam e endurecem de tal modo as suas mentes que não podem libertar-se
daquela espécie de letargo. Permanecem, portanto, na acostumada cegueira e nos seus pecados, como que amarrados a grilhões, de tal maneira que ninguém, exceto apenas Deus, os pode libertar dos males inveterados e ruinosos. Como disse um dos santos padres, é quase um milagre que um pecador inveterado se resolva a fazer penitência. Mas porque, por outro lado, onde Deus fornece abundantes meios, pretender milagres é tentar Deus. Impõe-se a aceitar que, também no nosso caso, o problema não se põe de modo diverso. Cremos, portanto, que é o nosso dever pensar nos meios pelos quais toda a juventude cristã seja mais fervidamente impelida para o vigor da mente e para o amor das coisas celestes. E se conseguirmos obter este feito, veremos que o reino dos céus nos infundirá a sua força, como nos tempos passados. Ninguém, portanto, distraia os seus pensamentos, os seus desejos, as suas energias e as suas forças deste santíssimo propósito. Quem nos concedeu a boa vontade, conceder-nos-á também a realização do fim. Mas convém suplicar à misericórdia divina, pedir-lhe todos sem exceção e confiar que a nossa esperança se realize. Trata-se aqui, com efeito, da salvação dos homens e da glória do Altíssimo. João Valentim Andréa. Desesperado bom êxito é inglório. Desdenhar dos conselhos alheios é injurioso. Assuntos dos capítulos. 1. O homem é a mais alta, a mais absoluta e a mais excelente das criaturas. 2. O fim último do homem está fora desta vida. 3. Esta vida não é senão uma preparação para a vida eterna. 4. Os graus da preparação para a eternidade são 3. Conhecermos-nos a nós mesmos e conosco todas as coisas, governarmos-nos e dirigirmos-nos para Deus. 5. A semente destas 3 coisas, da instrução, da moral e da religião, são postas dentro de nós pela natureza. 6. O homem tem necessidade de ser formado para que se torne homem. 7. A formação do homem faz-se com muita facilidade na primeira idade, e chego a dizer que não pode fazer-se senão nessa idade. 8. É necessário, ao mesmo tempo, formar a juventude e abrir escolas. 9. Toda a juventude, de ambos os sexos, deve ser enviada às escolas. 10. Nas escolas, a formação deve ser universal. 11. Até agora, não tem havido escolas que correspondam perfeitamente ao seu fim. 12. As escolas podem ser reformadas. 13. O fundamento das reformas escolares é a ordem em tudo. 14. A ordem perfeita da escola deve ir buscar-se à natureza. 15. Fundamentos para prolongar a vida. 16. Requisitos para ensinar e para aprender, isto é, como se deve ensinar e aprender para que seja impossível não obter bons resultados. 17. Fundamentos para ensinar e aprender com facilidade. 18. Fundamentos para ensinar e aprender solidamente. 19. Fundamentos para ensinar com vantajosa rapidez. 20. Método para ensinar as ciências em geral. 21. Método para ensinar as artes. 22. Método para ensinar as línguas. 23. Método para ensinar a moral. 24. Método para incutir a devoção ou piedade. 25. Se realmente queremos escolas reformadas segundo as verdadeiras normas do autêntico cristianismo, os livros dos pagãos ou devem ser afastados das escolas, ou ao menos devem ser utilizados com mais cautela que até aqui.
26. Da disciplina escolar. 27. As instituições escolares devem ser de 4 graus, em conformidade com a idade e com o aproveitamento. 28. Plano da escola materna. 29. Plano da escola de língua nacional. 30. Plano da escola latina. 31. Da academia, das viagens e da associação didática. 32. Da organização universal e perfeita das escolas. 33. Dos requisitos necessários para começar a pôr em prática este método universal.